Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais poderosos e, olha, mais eficientes em microcontroladores: as interrupções. Vamos entender direitinho como fazer os projetos responderem ao mundo real, sabe, de forma instantânea e, o melhor, sem desperdiçar energia. Ok, vamos começar por aqui. Essa é a pergunta fundamental. A gente tem um chip rodando um código e lá fora o mundo acontecendo. Botões sendo apertados, sensores medindo coisas, sinais chegando. Como é que essa conexão é feita de um jeito inteligente? Bom, a primeira resposta, a mais óbvia, é simplesmente checar. O processador pode ficar num loop infinito perguntando sem parar: e aí, o botão foi pressionado? E agora? E agora? Isso se chama polling. Funciona? Funciona, mas o custo disso é altíssimo. E é claro que tem. E se, em vez de ficar perguntando sem parar, o processador pudesse simplesmente ser notificado, só quando o evento que interessa realmente acontecesse? É bem aqui que a gente começa a ver a verdadeira elegância da engenharia de sistemas embarcados. Antes de pular para a solução, é importante entender bem o problema. O tal do polling, essa verificação constante, esse é o nosso desafio central aqui. É isso que a gente quer superar. Agora, olha só que interessante o contraste. O polling é como um vigia super ansioso que não para de olhar pela janela, gastando toda a sua energia. Já as interrupções são como um sensor de movimento sofisticado. O próprio hardware fica de guarda, sabe? De forma independente. E ele só vai acionar o processador quando algo realmente acontece. O código principal fica livre, tranquilo, pronto para fazer outras coisas. A eficiência é absurdamente maior. Então, como é que a gente implementa essa notificação inteligente? A resposta está num conceito bem elegante chamado função de callback, que é acionada pelas interrupções do hardware. O ponto crucial aqui é entender que a gente não executa a função na hora. A gente só passa o endereço dela, o nome dela, para o hardware. É como dizer para o pino GPIO, olha, quando algo acontecer aí, executa esta função aqui para mim. O hardware então liga de volta para a gente, daí o nome callback. E essa analogia nossa, ela ilustra a diferença de um jeito brilhante. Polling é aquela musiquinha de espera irritante no telefone, consumindo tempo e bateria. Já o callback é a liberdade de desligar o telefone e seguir com a vida, com a confiança de que a notificação vai chegar no momento certo. Simples, né? E muito poderoso. Então, o fluxo é esse. Primeiro, a gente configura a interrupção e informa qual função deve ser chamada. Isso é o registrar o handler. Depois, o código principal segue a vida dele. Quando o evento acontece, tipo um botão sendo pressionado, o hardware assume o controle, pausa tudo e faz a tal ligação de volta, executando o nosso código. Certo, o conceito está claro. Mas o que acontece exatamente lá dentro do processador, nesse momento mágico em que uma interrupção é detectada? Esse processo se chama troca de contexto, e é uma coreografia incrível. Imagina, a tarefa principal está lá, rodando. De repente, um evento de requisição de interrupção, ou IRQ, acontece. A CPU para na hora, salva tudo o que ela estava fazendo num lugar seguro, como colocar um marcador num livro, e aí sim executa a nossa função de callback. Essa função tem um nome técnico, Rotina de Serviço de Interrupção, ou ISR. Quando a ISR termina, a CPU pega aquele marcador, restaura tudo como estava antes e a tarefa principal continua sem nem perceber que foi interrompida. E aqui vem uma regra de ouro, direto da documentação técnica. Como a CPU para tudo para atender a interrupção, a nossa função de callback tem que ser extremamente rápida, eficiente. Se ela demorar demais, o sistema pode ficar cego para outros eventos importantes que aconteçam enquanto ela está rodando. Então, a dica é, mantenha as ISRs sempre curtinhas. O hardware do Pico ainda nos dá flexibilidade. A gente pode escolher exatamente o que é um evento. É quando o sinal sobe de 0 para 1 ou quando ele desce. Essas são as bordas. ERSQ Rising e ERSQ Falling, que são as mais comuns. Ou, talvez a gente queira que a interrupção dispare sem parar enquanto o sinal estiver em um certo nível. Só um alerta. É preciso ter muito cuidado com as interrupções por nível, porque elas podem disparar repetidamente e até travar o sistema se não forem bem gerenciadas. Ok, agora que a teoria está dominada, vamos para a prática. Porque o mundo real, bom, ele é barulhento, é imperfeito e nossos circuitos precisam estar preparados para isso. Esse aqui é um problema clássico. Quando se aperta um botão físico, as pecinhas de metal lá dentro vibram, de forma microscópica. Para o processador, que é ultra rápido, isso não parece um clique só, parece um monte de cliques em milissegundos.
E cada uma dessas oscilações pode disparar a nossa interrupção, causando um comportamento totalmente maluco. Felizmente, existem duas ótimas maneiras de resolver isso. A solução por software é bem inteligente. Dentro da nossa função de callback, a gente verifica o tempo. Se outra interrupção chegar rápido demais, a gente simplesmente ignora. Já a solução por hardware é ainda mais robusta. Usamos um pequeno circuito, com um resistor e um capacitor, para filtrar essas vibrações. Assim, ele entrega um sinal limpinho e estável para o pino do pico. Certo. Vamos juntar tudo isso agora. Vamos ver como esses conceitos todos se traduzem em um programa de verdade, que seja poderoso e, acima de tudo, eficiente. O desafio é claro. O que se quer é um sistema que reaja a um comando, mas que não desperdice um pingo de energia enquanto está ocioso. É, sem dúvida, o cenário perfeito para usar interrupções. A lógica do código é bem elegante. Primeiro, se cria a rotina que sabe ler o sensor e controlar o LED. Em seguida, a gente instrui o pino do botão para executar essa rotina sempre que for pressionado. E por fim, a parte mais legal. Em vez de um loop de verificação constante, o programa principal simplesmente bota o processador para dormir. Ele entra num estado de consumo de energia ultra baixo, só esperando ser acordado quando a interrupção do botão acontecer. E este gráfico simples mostra o resultado de uma forma dramática. Com o Pollen, o processador estaria trabalhando no máximo o tempo todo só para ficar verificando um botão. Já com as interrupções e o modo ocioso, o uso da CPU cai para quase zero. Para qualquer projeto que dependa de bateria, a diferença é entre funcionar por algumas horas ou por meses. E para concluir, uma citação do material de origem que resume perfeitamente o espírito do que foi feito aqui. Não se trata de truques ou gambiarras, mas sim da aplicação rigorosa de princípios científicos para criar sistemas que são, ao mesmo tempo, robustos e eficientes. Isso tudo nos deixa com uma reflexão interessante. Esse princípio de substituir a espera ativa pela notificação de eventos é universal. Onde mais, no nosso dia a dia digital, essa mesma ideia poderia ser aplicada para economizar energia e tornar a tecnologia mais inteligente? A resposta para essa pergunta pode, de verdade, mudar a forma como a gente projeta o futuro. Foi um prazer explorar esse tema.